Hoje, sexta-feira, a tia Keila também vai trabalhar com vocês ciências, tá? Então, na página 214 sobre poluição sonora. Quem de vocês já ouviu falar sobre isso? Poluição sonora? Vamos descobrir o que é? Então, olha só, em nosso cotidiano, nós somos expostos, então, a diferentes tipos de sons, né? Quando em excesso, eles podem causar então danos à saúde. Isso mesmo, pode prejudicar a nossa saúde, caracterizando assim então a chamada poluição sonora. Como assim? Então, olha só, os sons das construções, do tráfego intenso de veículos, né, das boates, dos bares, sirenes de ambulâncias e de polícia, né, televisor alto, né, aparelhos de som também, fones de ouvido. Então, tudo isso em excesso pode então prejudicar então a nossa saúde. A saúde, ó, auditiva, isso mesmo. Então, olha só. A poluição, ela já é considerada então um problema de saúde pública e causa, né, de inúmeros casos então da perda da audição, da auditiva, perda auditiva. Então, tudo que é em excesso não é legal, tá? E aqui, ó, nós temos então na página 215 alguns tipos de sons e a sua intensidade sonora. Então depois eu quero que vocês dêem uma olhada aqui, ó. Então olha só para vocês terem uma ideia. O fone de ouvido, sabe qual é a intensidade dele, ó? Fone de ouvido no volume máximo, 105 dB. Isto mesmo, então é algo muito alto. E se ficar muito tempo utilizando então fone de ouvido, pode causar problemas ou até surdez, né, na pessoa, tá? Aqui embaixo também nós temos então o quê? Alguns tipos de nível de intensidade e o tempo máximo que eu posso usar isso diariamente. Então, olha só, no caso, o som de ouvido é no máximo 1 hora por dia. Então, cuidado, se cuida e proteja, então, ó, a sua audição, tá? Na próxima página, está falando então que algumas medidas podem, né, ajudar a reduzir então os danos causados, né, pela exposição excessiva, né, aos sons ao nosso cotidiano. Então, olha só, vou falar algumas aqui, tá? Ó, evitar ouvir sons com volume alto e por longo período de tempo, principalmente se tiver com fones de ouvido. Evitar ambientes com sons em excesso, né? Incentivar o desenvolvimento de tecnologias que controlam então o volume desses sons, né? Fiscalizar e punir as fontes, né, de poluição sonora, usar protetores auriculares. Então, tudo isso e mais algumas outras são formas então de proteger a nossa audição. Tudo em excesso causa prejuízo, né? Então, olha só, cuidado, né, aos barulhos altos, né? Televisão com som com som alto, uso excesso, né, de fone de ouvido e vários outros tipos de barulho. Tudo em excesso prejudica a nossa saúde, né? E com base então nesses problemas de saúde relacionados à poluição sonora, né, aos barulhos do nosso dia a dia, o Inmetro, ele desenvolveu então um selo que classifica, né, então alguns desses tipos, né, de sons dos eletrodomésticos. E aí então geralmente vem esse símbolo aqui, ó, com as cores indicando então aí, né, o problema que pode causar então. Então, dessa forma, as pessoas podem optar, então, pela compra o quê? De equipamentos mais silenciosos, né? Incentivando, então, o desenvolvimento de esse tipo de produto, tá? Um produto que causa, então, menos barulho, que prejudica, então, menos a nossa saúde auditiva, tá? E na nossa atividade hoje, na página 217, na número 1, você vai fazer depois, a tia vai explicar e você vai fazer depois. Olha só. Recorte de jornais e revistas a imagem de alguma situação em que você considera que existe poluição sonora. Então você vai pesquisar uma imagem, onde que você acha que tem poluição sonora? Vai recortar e vai colar então aqui no nosso livro, na página, né, que está indicando, tá?
E também vai identificar a fonte responsável por essa poluição. Ou seja, se é o barulho de uma ambulância, você vai então dizer que é a sirene da ambulância, tá? E na número 2 já pede então, circule as medidas que ajudam a evitar os danos à audição que podem ser causados então, olha só, pelos fones de ouvido. Tem uma criança aqui ao lado, então você vai ler todas essas alternativas e vai identificar então o que pode ajudar então a reduzir, né, problemas de audição referente ao fone de ouvido, tá? E na nossa última página de hoje, na página 218, a número 3 pede então para ler uma manchete que fala: Minhocão, tirar veículos reduziria a poluição sonora pela metade, diz estudo. Então, isso aqui é um local, né, lá na cidade de São Paulo. Então, depois, com calma, lê toda aí a manchete para a tia, tá bom? Que eu vou fazer perguntas. Letra A. Qual é o assunto tratado na manchete? Fala sobre o quê? Fala sobre, então, a poluição sonora na cidade de São Paulo, num ponto específico, ou seja, né, lá no Minhocão, tá? Letra B. Circule na manchete a fonte de poluição sonora. Então, olha só lá, tirar veículos, ou seja, veículos fazem muito barulho, não fazem? Então, você vai circular então a palavrinha veículos. Letra C. Nos ambientes que frequenta, como residência, escola e parques, essa fonte de poluição sonora afeta você? E aí, prejudica você ou não? Então, nós vamos comentar isso aqui também na nossa aula no Zoom daqui a pouquinho. E já na número 4 e última de hoje, pede então, assinale a palavra que substitui o quadradinho, né, um triângulo, desculpa, né, um triângulo em cada frase, completando-a corretamente. Então, olha só, em cada frase nós temos então um triângulo e temos então as opções. E aí, então, a gente vai observar e ver qual é a palavra que se encaixa melhor aí no lugar do triângulo. Letra A. A poluição sonora pode causar, além dos problemas auditivos, pode causar então o quê? Resfriado ou insônia? Marque a alternativa correta. B. Para sons com 90 BTUs, o tempo de exposição máximo diário indicado é de quantas horas? De 4 horas ou de 8 horas? C. A poluição sonora causa perda da audição. Ela causa perda passageira ou permanente? Então, você vai identificar e vai marcar um X. Mas vamos tirar as dúvidas, explicar bem melhor na nossa aula no Zoom. E, claro, fazer todas as atividades juntinhos. Espero vocês agora.